Olá a todos, vamos em nome do Senhor Jesus iniciar o estudo do resumão da lição 11, cujo tema é História da Alimentação. Primeiro tópico, restauração. Pergunta A. Como sabemos que antes da vinda de Cristo deve haver uma restauração dos princípios dados no Jardim do Éden? Refletindo no texto de Atos e de Jeremias, nós vimos que eles falam de uma restauração e Jeremias fala das veredas antigas. Vamos ver então Atos capítulo 3, versículos 20 e 21 que diz: E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, o qual convém que o céu contenha. Então aqui está falando o quê? Da vinda de Jesus, que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então aqui a gente entende que antes aqui da segunda vinda de Jesus, muitas coisas devem ser restauradas. Entre elas, a reforma de saúde, a alimentação. Vamos ver em Jeremias capítulo 6, versículo 16, que fala das veredas antigas que devem ser restauradas. Devemos procurar os caminhos antigos, as veredas antigas, o que era lá no início. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vedes, e perguntai pelas veredas antigas, e qual é o bom caminho? Vemos que as veredas antigas é o bom caminho, isso é uma afirmação. E andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Vamos agora à pergunta B. Qual era a dieta original e por que foi necessário introduzir a erva do campo? O que foi dado a Adão e Eva originalmente lá no Jardim do Éden, antes do pecado? Gênesis 1, 29 fala da erva que dá semente e fala também do fruto da árvore que dá semente. Servosão por alimento. Esta era a dieta original. Agora, por que foi introduzida a erva do campo? Por causa do pecado. Aqui em Gênesis 3, 17 e 18, fala, Deus falou, a Adão. E Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher e comeste da árvore, de que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Agora olha só o que Deus falou: maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Então, vemos que após o pecado foi introduzida a erva do campo. E para fechar esta pergunta, vamos ver ainda um comentário. Ao deixar o Éden para ganhar a vida, cultivando o solo sob a maldição do pecado, o ser humano recebeu permissão para comer também a erva do campo, como vemos lá em Gênesis capítulo 3, no versículo 18. Pergunta-se: como sabemos que a vontade de Deus não incluía uma dieta com carne? Vamos ver aqui em Êxodo, no capítulo 20, a partir do versículo 24, que diz: porque não executaram os meus juízos e rejeitaram os meus estatutos e profanaram os meus sábados, e os seus olhos que se iam após os ídolos de seus pais, pelo que também lhes dei estatutos que não eram bons, e juízo pelos quais não havia de viver. Aqui a gente entende que Deus... que muitas coisas foram dadas, porque não executaram, não seguiram os estatutos de Deus. E quando fala aqui, e os juízos pelos quais não haviam de viver. Então, nós vemos por causa da rebelião do povo de Deus, pedindo carne. Então, nós vamos ver mais à frente, que foi dado a eles, contra a vontade de Deus, mas foi dado. Como diz a pergunta, olha, que a vontade de Deus não era uma dieta com carne. Então, vamos ver aqui também, Deuteronômio no capítulo 12, versículo 20, que fala: comereis carne, porquanto a tua alma tem desejo de comer carne, conforme todo o desejo da tua alma, comerás carne. Então, o povo tanto pediu, que Deus deu, mas não era da vontade de Deus. Muito bem, Salmos 106, versículos 14 e 15 ainda diz: mas
deixaram-se levar da cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. O salmista Davi aqui vai mais longe. Ele diz que o povo tentou a Deus. E Deus mesmo, contra a sua vontade, falou, não, eles querem, então vamos dar. Muito bem. Afastando-se do plano dietético indicado por Deus, os israelitas sofreram um grande prejuízo. Vamos à pergunta D. Por que Deus proibiu o consumo de gordura e sangue? Refletindo em Levíticos 3,17 diz, estatuto perpétuo, para sempre. Será nas vossas gerações, em todas as vossas habitações, e nenhuma gordura nem sangue algum comereis. Era terminantemente proibido comer gordura e sangue. Agora vamos ver por quê. Levíticos 17:11 explica melhor. Porque a alma da carne está no sangue. Em algumas versões de Bíblia está escrito, porque a vida está no sangue, né? A alma. Pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto o sangue é o sangue que fará a expiação pela alma. Lá no sacrifício antigamente, Moisés, o sumo sacerdote ele aspergia o sangue no altar. Por isso que diz aqui, é o sangue que fará a expiação pela alma. Então, não deveria servir de alimento, nem o sangue, nem a gordura. Atos, capítulo 15, versículo 20, ainda complementa. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Então, olha só. Paulo aqui ele faz um alinhamento, né? Ele está no mesmo verso, prostituição, né? Ele equipara, há uma equiparação aqui, da prostituição dos ídolos, né? de alimento sufocado, né? Carne sufocada, animal morto de uma maneira sufocada, e do sangue. Estas coisas eles deveriam de se abster. Vamos agora ao segundo tópico, prontos para Jesus. Perguntar, por que tantos hebreus foram destruídos no deserto? O título do tópico é uma pergunta, prontos para Jesus? É uma pergunta que é feita a cada um de nós hoje, né? E por que uma quantidade grande de hebreus foi destruída no deserto? Vamos ver lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, a partir do versículo 5. Fala de idolatria, né? Que eles se tornaram idólatras, eles se entregaram à farra, à imoralidade, né? E eles colocaram o Senhor à prova. O capítulo 9 diz, não devemos colocar o Senhor à prova, como vimos anteriormente. Eles tentaram a Deus, né? No versículo 10 diz, e não se queixem como alguns deles se queixavam, alguns dos hebreus na jornada para Canaã, e foram mortos pelo anjo destruidor, né? Então, havia muita queixa, murmuração, rebelião, e aí muitos foram mortos. Hebreus 3,19 ainda diz, e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. A falta de fé e a incredulidade deles o levaram à destruição. Não entraram na terra prometida, em sua grande maioria. Somente Josué e Caleb, daqueles que saíram do Egito, é que entraram na terra prometida. Por quê? Por causa da incredulidade, da rebelião, da murmuração, da falta de fé. Vamos agora, então, à pergunta B, que diz, como isso se aplica a nós na preparação para a segunda vinda de Cristo? Eles estavam em caminho da terra prometida, a Canaã terrestre. Hoje, eu e você que está assistindo esta mensagem, estamos em caminho da Canaã celestial, né? De uma terra prometida que Deus tem preparado para aquele que permanecer fiel. Nós também estamos numa jornada, a jornada para o céu. Então vamos ver o que isso se aplica a nós que também estamos numa jornada, né, para a segunda vinda de Cristo. Estamos nos preparando para a segunda vinda de Cristo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11 diz, ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras,
e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então, o que aconteceu no passado serve para nosso aviso. São figuras, porque o fim já está chegando, o fim dos séculos já está chegando. Então, devemos observar a conduta no que eles erraram e não cometer os mesmos erros. Corrigir-nos. Né? A pessoa sábia, ela aprende com o erro dos outros. Por isso que essas histórias estão registradas na Bíblia, para que nós leiamos e possamos fugir dos mesmos pecados que foram cometidos no passado, para que possamos fazer um preparo para entrar na Canaã celestial, para nos preparar para a segunda vinda de Cristo. E a nota fala também do desapontamento que houve por volta de 1844 com a Igreja Adventista, quando esperavam a volta de Cristo, e Jesus não voltou. Na verdade, era a passagem de Jesus do lugar santo para o Santíssimo, e ali houve um grande desapontamento. E a maioria daqueles que estavam esperando a vinda de Cristo desanimaram, abandonaram a fé. Vamos ver aqui no final da nota que diz, grande conflito, página 457 e 458, em relação a este assunto de 1844. No grande desapontamento, sua fé foi testada como a dos hebreus. A fé dos hebreus havia sido testada no Mar Vermelho. Então aqui há um paralelo entre o Mar Vermelho, como a fé deles foi testada no passado, e agora novamente a fé foi testada. Se ainda tivessem confiado na mão orientadora que esteve com eles em sua experiência passada, teriam visto a salvação de Deus. Então hoje também a nossa fé está sendo testada. Que possamos confiar em Deus, confiar nas instruções de Deus e seguir. Terceiro tópico, o pote com maná. Pergunta A. Ao deixar o Egito, pelo que os hebreus logo clamaram, e o que Deus fez quanto a isso? Os hebreus logo clamaram por carne. As panelas do Egito, as panelas com carne. Né? E aí, o que Deus fez quanto a isso? Deus mandou codornizes, aves, carne, para que eles se alimentassem. Não era da vontade de Deus, mas diante de tanta reclamação, de tanta murmuração, Deus mandou as codornizes. Durante o seu cativeiro no Egito, os israelitas foram forçados a sobreviver com o alimento mais comum e simples. Como resultado, o bom apetite que a privação e o trabalho árduo provocaram, fizeram-se parecer saborosos. Então, lá no Egito, o povo de Deus, os israelitas, eles tinham privações, alimentos simples, mas aqueles alimentos simples para eles eram saborosos, por causa da privação que eles passavam. Entretanto, muitos dos egípcios que agora andavam entre eles estavam acostumados a uma dieta mais requintada e abundante. E essas pessoas foram as primeiras a se queixarem. Ao conceder o maná exatamente antes de Israel chegar ao Monte Sinai, o Senhor lhes havia concedido carne em resposta a seus pedidos, mas eles receberam esse alimento apenas por um dia. Vamos agora, então, à pergunta B, que diz, como os anjos prepararam uma dieta melhor para eles? Os anjos prepararam o maná, o pão do céu. Salmo 78, versículo 25, o salmista relata isso. Comeu cada qual o pão dos anjos, né? Enviou-lhes ele comida a fartar. Então o maná caía diariamente. E o povo podia pegar o quanto aguentasse comer naquele dia. O maná era assado, era comido, era cozido. Ou podia ser comido também do jeito que fosse pego, o povo escolhia como queria fazer. Era o pão dos anjos. Tinha todos os nutrientes de que eles precisavam. Era um alimento completo. Então, esta era uma dieta bem melhor, uma dieta saudável. Essa maravilhosa provisão fez os israelitas recordarem-se diariamente o cuidado infalível e o terno amor de Deus ao longo dos 40 anos que passaram no deserto. Segundo as palavras do salmista, Deus lhes deu o cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos. Isto é,
alimento fornecido por anjos. Já pensou hoje, eu e você, comer um alimento, um maná, diretamente do céu, com todos os nutrientes fornecidos pelos anjos? Que privilégio o povo hebreu teve naquela ocasião. Pergunta C. Como esse alimento foi guardado para fins de lembrança e comemoração? Dentro da arca do concerto, no santuário terrestre e no santuário celestial também. Dentro de um pote de ouro. Que no lugar santíssimo, né, foi visto o maná dentro da arca. Dentro da arca, no céu, né, visão, Primeiros Escritos, página 32, que a serva do Senhor viu em visão. Dentro da arca ficava o pote de ouro com o maná e a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas de pedra dobradas uma sobre a outra como um livro. Jesus as abriu e viu os 10 mandamentos escritos nelas pelo dedo de Deus. E já no santuário celestial, e disse a Moisés, Deus disse a Moisés, para guardar, né, uma amostra do maná, as varas de Arão também foram guardadas também. E a tábua dos 10 mandamentos, já na terra, no santuário terrestre, na arca aqui na terra também foi guardada. Quarto tópico, as panelas de carne do Egito. Pergunta A. Quem foram os primeiros a reclamar da comida? E qual era o tipo específico de carne? Como sabemos que eles não desejavam apenas os acompanhamentos que serviam para temperá-la durante o preparo. Então, nós vemos aqui os primeiros a reclamar. Vamos responder a primeira parte. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula. Nós já vimos nas perguntas anteriores. Os egípcios que estavam acostumados com aquela comida farta. Então, eles foram os primeiros a reclamarem. Os egípcios que vieram junto com o povo. Agora aqui, ó, que tipo de carne? E como sabemos que não eram só os acompanhamentos? Porque os acompanhamentos fala-se dos alhos, dos pepinos, dos melões, das cebolas do Egito, que seria o tempero, o acompanhamento, né? Mas eles não falam só disso. O texto, em Números, capítulo 11, de 4 a 6 e de 9 a 13, fala também, olha só, como eles diziam, se tivéssemos carne para comer. Os acompanhamentos eles falam depois. Primeiro eles falam da carne. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. E fala do peixe também. A carne, do peixe, e depois vem os acompanhamentos, né? Muito bem. Vamos agora à pergunta B que diz: como Deus atendeu ao pedido deles e qual foi o resultado desta vez, pois agora conheciam melhor a verdade do que na época em que saíram do Egito. Então, eles já tinham mais conhecimento, eles já estavam há algum tempo em liberdade. Então, a mente Deus já estava dando luz, conhecimento, instruções para eles. E agora, queremos carne. E olha só, em Salmo 78, de 27 a 31, já responde a primeira parte da pergunta e a segunda, né? Como Deus atendeu o pedido e o resultado. Deus enviou carne. E o resultado foi triste. E choveu sobre eles carne como pó, as aves de asas como areia do mar. Né? Então, eles tiveram carne e as fez cair no meio do seu arraial ao redor de suas habitações. Tinha muita fartura, veio muita ave. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes satisfez o desejo. Agora o versículo 30 responde aqui a segunda parte, o resultado. Não refriaram seu apetite, ainda lhes estava a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais fortes deles e feriu os escolhidos de Israel. Ainda um comentário inspirado complementa essa pergunta e diz: febres ardentes aniquilaram um grande número de pessoas. Os principais culpados de murmuração morreram assim que provaram a carne tão cobiçada. Os principais culpados, a liderança, aqueles que incitaram os outros a murmurarem, foram os primeiros a morrerem. Se tivessem se conformado com o fato de que o Senhor escolheria a comida para eles e tivessem manifestado gratidão e satisfação por poderem comer um alimento saudável, pão dos anjos, como já vimos, não teriam perdido o favor de Deus. A murmuração, a reclamação, a incredulidade
tira o favor de Deus de nossas vidas. Não teriam sofrido punição por suas rebeldes reclamações, nenhum grande número deles teria perecido. Pergunta C. Como devemos chamar esse ato consciente de rebelião? O texto de Salmos, capítulo 78, versículos 17 e 32, deixa bem claro. Pecado. Isso foi pecado e é pecado. A rebelião. Rebelião é pecado. E ainda prosseguiam em pecar contra ele, contra Deus, provocando ao Altíssimo, né, na sua solidão. Versículo 32. Com tudo isto, ainda pecaram, novamente, pecaram, e não deram crédito às suas maravilhas. Então, a palavra, né, é pecado. Esta rebelião foi pecado, e pecado grave contra Deus. Quinto tópico, escrito para hoje. Pergunta A. Como sabemos que esse alerta quanto às consequências espirituais foi escrito especificamente para nós hoje? Então, este alerta, né, os registros, ficaram para nosso ensinamento hoje. Temos a Bíblia como guia para nos orientar do que aconteceu no passado, para que hoje não cometamos os mesmos erros. Como sabemos? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11 diz: Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, como sombra, né? E estão escritos para aviso nosso. A própria Bíblia diz, está bem claro. Estas coisas foram escritas para nosso aviso, como figuras do que iria ainda acontecer. Para quem já são chegados os fins dos séculos. Nós vemos pelas profecias que nós estamos nos fins dos séculos. As profecias estão se cumprindo a olhos vistos. Então aqui o texto de 1 Coríntios 10, 11 está bem claro, né, que hoje nós devemos estar atentos, né, para nosso aviso. Vamos ver um pensamento inspirado também, para fecharmos essa pergunta, que diz: se ignorarmos estes alertas e advertência e desenvolvermos os mesmos traços de caráter que os israelitas, né, manifestaram, que desculpas apresentaremos para isso? Ah, Senhor, eu não sabia que reclamação era pecado, ficar murmurando, reclamando, tentando a Deus, eu não sabia. Que desculpa vamos apresentar? Temos a Bíblia, temos os relatos bíblicos que foram escritos para nosso aviso hoje. Não temos desculpa, vamos estudar a Bíblia. E aí nós estaremos também hoje preparados também para agradecer, para termos um coração agradecido, e assim com o coração agradecido não perderemos o favor de Deus. Entraremos na Canaã celestial. Pergunta B. Enquanto se preparavam para entrar na Canaã terrestre, Deus considerava pecado o desejo deles de comer carne. Compare essa situação com a vida na nova terra. No céu vai haver morte? Para comermos carne, precisa alguém morrer. Terá morte no céu? Não. A Bíblia diz que não haverá morte. Nem de pessoas, nem de animais, nem da natureza. Então, vemos como vai ser a dieta do céu. Isaías 11, versículo 6 diz: E morará o lobo com o cordeiro. Hoje podemos pegar um lobo e um cordeiro, colocar lá no mesmo compartimento, no mesmo curral e deixar ele lá. Talvez de início o lobo não faça nada com o cordeiro, mas a hora que o lobo ficar com fome, ele vai devorar o cordeiro, vai matar. Mas no céu não será assim. E o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão, né? E a nédia ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. Como que um menino pequeno guiará um leão? Um lobo? Aqui na terra? E isso acontecerá no céu, porque lá não haverá morte. E ainda complementando, Isaías 65, 25, também fala algo a respeito, nesse sentido. O lobo e o cordeiro apacentarão juntos, e o leão comerá palha como um boi. E o pó será a comida da serpente. Não farão mal,
nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Novamente, o leão, o cordeiro, estarão juntos. E a serpente vai morder o homem? Não, aqui diz o pó. E o pó será comida da serpente. Não haverá morte na nova terra. Então temos que preparar, né, aqui já nesses últimos tempos que estamos vivendo, já é uma preparação mais específica para a nova terra, a Canaã celestial. Pergunta-se, que oportunidade Deus lhes apresentou na fronteira da terra prometida e quantos realmente entraram lá? Nós vemos que na fronteira da terra prometida, Josué fez um discurso espiritual. Josué lançou ali uma pergunta. Olha só, Deuteronômio 30:19. O que foi que Josué disse? Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e tua semente. Na verdade, Josué deu uma escolha, lançou uma escolha. Eu tenho proposto agora para vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. E o que ele diz? Escolhe, pois, a vida para que vivas. Essa escolha nós temos hoje diante de nós. Você que está ouvindo essa mensagem, essas lições, você tem diante de nós. Diante de você. Nós temos hoje diante de nós essa escolha. Nós temos o livre-arbítrio. A bênção e a maldição, nós temos a vida e a morte. Agora, o que nós vamos escolher? O que você vai escolher? Josué diz, escolhe, pois, a vida para que vivas. Né? Escolhe as bênçãos, a vida, para que viva você e tua semente. Porque se você escolher a vida, a sua casa será abençoada, a sua família, a sua descendência, a sua semente será abençoada. Então, foi a oportunidade que foi apresentada ao povo na entrada, né, na Terra Prometida. E agora, quantos realmente entraram lá? Daqueles que saíram do Egito, somente 2 entraram, Josué e Calebe. Os outros que entraram foram os que tinham abaixo de 20 anos, né, que nasceram no caminho, que foram a nova geração que nasceu depois da saída do povo do Egito. Mas toda aquela gente que saiu do Egito, somente Josué e Calebe permaneceram firmes, com exceção daqueles alguns que morreram no caminho, né? Como Miriam, Arão, né? Os irmãos de Moisés e o próprio Moisés também. Mas dos que estavam vivos, na entrada da Terra Prometida, dos que ainda estavam vivos, somente Josué e Calebe entraram. Muito bem. E que Deus possa continuar nos abençoando. E você que está ouvindo essa mensagem, se ainda não fez a sua decisão ao lado de Deus, possa fazer. Hoje, possa escolher a vida para que vivas, você e sua semente. Possa fazer a sua escolha antes que seja tarde demais. É o que Deus espera de você. É a oportunidade, é a escolha, é o livre-arbítrio que Deus lhe dá hoje. Bons estudos da lição a todos. Amém.